muito pessoal e até de raça aí que alguns jogadores vão preferir algum mapa, outros vão preferir outro. Mas Sephiroth, bora pro jogo, porque aqui no canto inferior do mapa, inferior direito do mapa, então representando o Clutch Shot e representando a raça Zerg, nós temos o jogador azul, nós temos o jogador Odin is back. E nascendo aqui no topo à esquerda do mapa Echo, nós temos o jogador Zerg de vermelho liderando essa série, é ele, o Jim Rising. Jim Rising, jogador mexicano, o pseudo brasileiro, porém ainda mexicano, jogador Jim Rising, que já tá tirou o primeiro suzerano no timing correto, e ele tá enfrentando o jogador peruano, o jogador Odin is back, galera. Então é um duelo de ZVZ por enquanto, daqui a pouco a gente troca o matchup, mas por enquanto a gente fica com o ZVZ, um grupo que também é marcado pela quantidade de Zergs, né, Sephiroth? Sim, a gente teve 9 Zergs, 5 Terranos e 2 Protoss, se não me engano. Então, os Protoss estão escassos na América Latina. Pois é, né? Uma quantidade bem pequena de Protoss, uma quantidade grande de Zergs, e o Terrano ficou numa quantidade padrão. 5 para 16 não é terrível não para Terrano. Tá na quantidade aí, de repente, uma quantidade ideal. Quem destoou mesmo, as duas raças que destoaram, foi a quantidade de Zergs e a pouca quantidade de Protoss. 2 Protoss realmente surpreendeu muito, né? Sim, e agora a gente vê uma estratégia mais gananciosa do Odin. Ele vai tirar o fosso de desova só agora, depois da incubadora. O Jim Rising, ele bota o fosso de desova antes da incubadora. Uma pequena diferença, a rainha vai sair mais cedo, vai ter uma pequena vantagem na injeção de larvas. Então, ele vai ter um pequeno prejuízo econômico, mas nada muito significativo. Gasto por parte do Jim Rising também. Ele vai para um jogo mais padrão, provavelmente vai tirar a velocidade de Zergnid e vai para um jogo bem mais comum por parte dos Zergs no começo da partida, principalmente porque a rampa dessa base é um pouquinho mais exposta do que no mapa anterior. Com certeza, né, cara? Vamos lá então, galera, porque a expansão natural do jogador Jim Rising já tá quase pronto, já tá num 70, 80%, enquanto a base do Odin is back tá ficando pronta nesse exato momento. Então aquela diferença que o Sephiroth comentou, a gente vai poder ver nesse exato momento, porque a base do Jim Rising agora ainda falta um pouquinho, porém o Jim Rising já tem uma rainha por aqui, já usou aquela injeção de larvas, já vai começando a tirar inclusive a segunda rainha, enquanto só a primeira rainha, aliás, as duas rainhas do Odin is back estão sendo feitas. Então o Jim Rising teve uma rainha um pouquinho antes, vai começar a usufruir dessas larvas adicionais daqui a pouquinho, logo mais, enquanto o jogador Odin is back já teve algumas larvas um pouquinho antes, graças a essa incubadora. A gente vê que a quantidade de trabalhadores do Odin é um pouquinho maior, agora são 20, agora ficou igual, mas antes era 20 contra 18, e o jogador Jim Rising agora sim está se fazendo valer da injeção de larvas, já tem algumas larvas sobressalentes, Sephiroth. Ninho de Tatu Bomba por parte do Odin. Ele tá. Isso daqui é uma postura bastante agressiva. Ele não começou a aceleração metabólica ainda. Vamos ver. Esse posicionamento de Ninho de Tatu Bomba pra mim sempre quer indicar algum tipo de agressão, mas tem que ver realmente a escolha que ele vai fazer daqui a pouco. Pois é, o Jim Rising coloca aqui, também tem um quê, né? É legal ver o nuance, né, cara? Os detalhes que o Jim Rising coloca esse ninho de Tatu Bomba num posicionamento onde a rainha pode se posicionar entre o ninho e a base, e a partir daqui essa rainha não pode tomar surround, então fica um pouco mais fácil de proteger. E ele coloca também aqui uma lagarta de espinhos para se sentir ainda mais seguro, né? Sim, E o Jim Rising tá tentando ser bastante ativo com esses Zergnids, tentando fazer o reconhecimento mesmo. Não conseguiu, foi negado. Só que o Jim Rising agora ele vai fazer uma leva de Tatus Bombas. Ele tá com um número de gás bastante significativo. Ele vai tentar algum tipo de agressão de Zergnid com Tatu Bomba. Sephiroth, o jogador Odin is back tirou 2 gases na expansão natural, já tinha um gás na base principal e foi direto para essa terceira base. Então ele quer tirar o gás, quer subir a tecnologia e ao mesmo tempo ele quer investir um pouco em economia. Dificilmente essa terceira base dele vai ficar viva. O jogador Jim Rising vai vir pra cima, ele vai tentar fazer. Provavelmente ele vai fazer o reconhecimento daqui a pouco.
E vai fazer esse reconhecimento exatamente agora, cara. Ele já começa a pressionar aqui essa terceira base do jogador Odin Sbeck. Essa terceira base vai ter que ser cancelada, não tem como não cancelar. Vai perder um trabalhador de lambuja. Já tem alguns status bombas por aqui, o jogador Jim Rising. Tem alguns status bombas, nossa senhora, explosão pra tudo que é lado de tatu bomba. Só que passaram os ergnídeos do jogador Jim Rising. É muito trabalhador exposto. Morreu 5 trabalhadores, ou morreram 5 trabalhadores, 7 trabalhadores. Algumas rainhas numa situação complicada. O jogador Jim Rising também aqui já começa a morfar tatu bomba, conseguiu cancelar, vai rolando transfusão, os ergnídeos continuam cercando essas rainhas, já morreu uma, já morreu duas, morreu a terceira rainha. Sephiroth começa a focar aquela base que está sendo transformada em antro. Pode ser complicado, pode ser um GG muito rápido mais uma vez. Sim, provavelmente o GG vai acontecer. O Odin não tem a velocidade de Zergnídeo. O Jim Rising, se quiser, pode ficar controlando suas unidades para ficar dançando em volta dessa incubadora. Mas isso daí já era. Pois é, cara, o problema é que a incubadora que está sendo transformada em antro, ou melhor, é o antro que vai cair. O Jim Rising não quis focar, ele tá tentando brincar com esses ergnídeos. Os ergnídeos dele tem aceleração metabólica, os ergnídeos do jogador Odin Sbeck não tem, e vai ficar de pé esse antro, Sephiroth. Vai conseguir segurar, mas ainda assim, 26 trabalhadores para 40. A terceira base do Jim Rising tá a caminho, já estão saindo baratas, e o ataque sequente dele vai ser muito forte. Pois é, né? Ele não derrubou, beleza, não conseguiu derrubar, o Odin Sbeck conseguiu essa pequena vitória em um mar de derrotas por ali, porque um outro, até pode parecer, eu acho que o Jim Rising tinha um pouco mais de status bombas ali, mas o Jim Rising conseguiu trocar todos os status bombas dele por todos os status bombas do Odin Sbeck, ali no início do teamfighting, só que o Odin Sbeck não tinha mais absolutamente nada pra se defender, né? Sim, ele precisava fazer aqueles status bombas se conectarem com os ergnídeos. Com o Jim Rising conseguindo salvar os seus ergnídeos das conexões, ele falou, beleza, tatu bomba por tatu bomba, eu ainda sobrei com mais coisa. Pois é, né, cara, ele tinha um pouquinho, acho que ele tinha um pouquinho mais, se não me engano, ele tinha ali, só que foi uma troca de tatu bomba boa pro jogador Odin Sbeck, só que o problema era justamente o follow e não tinha mais absolutamente nada. A gente pode ver também, economicamente falando agora, Sephiroth, a gente pode ver aí o rendimento dos dois jogadores. O do jogador Jim Rising é muito superior, é 500 de rendimento a mais, até porque é 45 trabalhadores contra 36, é uma terceira base do jogador Jim Rising que já tá de pé, já tem uma rainha para usar aquela injeção de larvas. O jogador Jim Rising, então, inclusive, já tem as baratas, já tá com a reconstituição glial, que é a velocidade das baratas, sendo pesquisada ou praticamente pronta. Então o Jim Rising, nesse momento, para perder esse jogo, vai ser muito complicado. A gente já vê uma diferença de 40 de suprimento. Basicamente essa diferença tá em exércitos mesmo, não tá nem tanto em trabalhador. 13 em trabalhador, 20 e poucos de suprimento, quase 30 em diferença de suprimento de exército. Então, a partir do momento que o Jim Rising terminar os aprimoramentos que ele quer terminar, já terminou a reconstrução glial, já terminou a pesquisa de ataque balístico, ele deve estar pensando, vou fazer mais umas coisinhas aqui e vou pra cima. Sephiroth, eu senti vontade de falar quando eu vi, mas não quis falar besteira, cara. Aquele momento que o jogador Odin Sbeck fez esses 2 gás e foi pra terceira base, eu achei um pouco estranho, cara. E agora eu vejo esse 1000 de gás sobrando no banco do Odin Sbeck, cara. Realmente foi um erro. Não era nem um erro, na realidade, ele tá com esse gás, porque ele tentou fazer uma estratégia, só que Jim Rising foi lá, aproveitou a janela de agressão e atrapalhou todo o jogo do Odin. Então, esse gás sobrando provavelmente é muito mais referente às trocas de plano que o Odin fez para tentar se manter na partida, do que necessariamente um erro da estratégia geral dele. Foi muito mais um erro forçado por parte do Jim Rising. Certo, aqui é bastante gás, né? A gente pode ver que ele está praticamente zerado ali de minérios, ele está com 1000 de gás, e esses trabalhadores, eles continuam trabalhando no gás, continuam ali forçando esse gás, ele que já tem uma terceira base. Talvez seria o caso até dele tirar algum trabalhador, porque ele precisa muito de minério agora. É basicamente o que ele precisa. Sim, se ele deixasse 2 em cada gás, já seria uma diferença de entrada de minérios muito superior.
Pois é, galera. Então a gente já pode ver aqui, Sephiroth, uma coisa muito impressionante. 198 de suprimentos. É 200, 200 Nossa. já praticamente do Jim Rising. É um 200, 200 de barata, galera. A gente tá mostrando ali embaixo, já são 59, 61 baratas ali pro jogador Jim Rising. Vamos deixar os exércitos. Ele vem pra cima, agora vai tentando um posicionamento. A quantidade de baratas do jogador Jim Rising é muito grande. Agora sim, vai fazendo o surround no jogador Odin Isbeck. Mais e mais baratas vão chegando. Já tem aquela reconstituição glial. O Odin Isbeck manda o GG. É a GG, é a vitória do jogador Jim Rising. Jim Rising faz 2 a 0. Jim Rising já passa de fase, Sephiroth. Sim, boa vitória do Jim Rising.